a intimidade do Senhor. É somente para aqueles que o temem, aos quais dará a conhecer os seus mistérios. Queridos, nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos entender quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Nós temos que entender. Como eu disse, esses anos todos de experiência, a gente aprendeu. Você pensa que eu penso hoje o que eu pensava há 30 anos atrás? Não. Já falei muita besteira. Já fiz muita besteira. Já fui um mau esposo, um mau pai, um mau funcionário. Já fui. Já tem muitas coisas erradas na minha vida, mas glória a Deus, estamos aqui para sermos consertados. Agora, uma coisa eu tenho de virtude, que eu sou obediente. E eu obedeço aos meus líderes, como eu aprendi a obedecer meu pai e minha mãe. E talvez seja isso a virtude que me levou a chegar aonde tenho chegado. E aonde vou chegar pela fé em nome de Jesus, porque eu acredito em Jeremias 29:11, que os planos de Deus sobre a minha vida vão acontecer em nome de Jesus, antes que Jesus venha buscar a igreja dele, e que está perto, né? Jesus está voltando, está perto. São 50 sinais, 49 já aconteceram, o 50º, né, já está pronto para acontecer. Israel será invadida e teremos aí uma guerra, né? Tem todo o sistema armado para o sistema da besta, está tudo arrumado, tudo pronto, né? O Pix, né, o CPF, os cadastros, tem todo o sistema preparado para se fazer, não tem como fugir dele. Né, não tem como fugir não, eu tenho Pix, não tem como fugir não, porque eu não vou estar aqui para poder presenciar ele, né, a necessidade dele, não vou estar aqui para isso. Não adianta se esconder. Assim, um colega falou comigo: "Eu não vou me cadastrar nisso não", não adianta, não adianta. É uma coisa que é feita né, é um controle que o governo precisa ter da gente, então isso faz parte, né. Só que vai viver isso é quem estiver aqui quando Jesus arrebatar a igreja, né? E como eu não vou estar em nome do Senhor Jesus, eu não vou precisar passar por essas situações. Então é um conjunto de coisas que aparece, né? E que as pessoas se amedrontam, as pessoas ficam nervosas, achando que a vacina tem um chip que vai para dentro do corpo da gente. Muitas coisas que as pessoas criam e começam a expandir aquilo ali, amedrontar as pessoas. Não temos condições de fugir, né? A única maneira que nós temos de não passar por isso é ser salvo em Cristo Jesus. É estar nos caminhos do Senhor para que isso não venha acontecer. Jó capítulo 42, versículo 5 e versículo 6, né? Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando Jó disse, né? Quando Jó disse para Deus que ele se abominava nas cinzas pelo que Deus era para ele. Quando ele viu a ação de Deus na vida dele, quando ele viu a ação de Deus sobre a vida dele, ele pôde dizer, né, que eu não te conhecia, somente conhecia por ouvir falar. Hoje te conheço porque eu te vejo. Porque eu te vejo. Por isso eu me abomino, por isso me destruo em mim mesmo, porque eu não valo nada. Jó reconheceu isso. E vocês conhecem a história de Jó, um homem fiel, rico, né? Um homem íntegro que não havia na terra como igual, e ele perdeu tudo, né? E ele sofreu, ele chegou a ter lepra ao ponto de, né, ficar passando um caco de telha para coçar o corpo dele, porque não conseguia chegar a mão naquele lugar que estava aquelas feridas vivas, né? E a esposa dele o julgando, e aí quando ele persistiu, que ele não negou a Deus como Pedro negou, como muitas pessoas negam a Deus, nega se batizar, nega estar na presença de Deus, nega vir na igreja, prefere só depender da live, né, que é cômodo, né? Tem muitas pessoas que dependem da live, espero que quando isso acabar, que não pense que a comunhão entre os irmãos perdeu o valor, porque isso nunca vai ser substituído, né? Nunca vai ser substituído o abraço, nunca vai ser substituído o carinho que nós recebemos aqui na igreja, do nosso pastor, dos líderes da nossa igreja, dos irmãos da nossa igreja. Nunca vai ser substituído, e muitas pessoas poderão estar substituindo isso, mas Jó, ele reconhece e ele vê e mostra que não conhecia Deus, que não conhecia Deus, só de ouvir falar, como muitas pessoas. Por isso que eu falei no início lá atrás, que as pessoas não estão diretamente ligadas a Deus por causa da visão que se tem da religião. Jesus é muito mais do que a religião.
Jesus é muito mais do que uma placa de igreja, mas nós precisamos dela, da placa da igreja, precisamos da igreja, mas nada é maior do que Deus. E por último, 1 Coríntios 3, 1 a 6, que fala assim, né? Capítulo 3, versículo 1 a 6, que fala assim: é, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Como leite nos criei e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois, havendo em vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então nós temos que entender essa visão, né? Cada um vai receber o seu trabalho ali diante de Deus quando vier o grande dia. Por isso eu preciso ter essa comunhão com Deus, essa comunhão maravilhosa que nós precisamos ter com Deus, buscar de Deus, né? Estar perto de Deus, como aqui está colocando como prioridade. Primeira prioridade, eu. Segunda prioridade, Deus. E a terceira prioridade? Agora, dentro do processo que nós estamos aprendendo aqui, da parte social, pastor Toninho disse certo, né? Qual que é as prioridades da parte social? Primeiro, eu. Segundo, Deus. Terceiro, família. Quarto, o trabalho. E quinto, a sociedade. Agora, no que eu quero colocar para vocês aqui, na pregação de hoje, o terceiro é o ministério. O ministério que nós temos que buscar diante de Deus. Sermos úteis diante de Deus. Não adianta eu. Não adianta só Deus. Não adianta algo que não possa expressar o que Ele representa para mim. Através do ministério. Através daquilo que Deus nos chamou. Através daquilo que Deus nos outorgou fazer. Eu quero falar sobre isso também. Eu um dia era um mero frequentador de igreja. Eu um dia era um membro de um coral de músicas. Eu fazia alguns teatros. Eu ia em alguns lugares fazer evangelismo. Depois comecei a dar aula na escola bíblica. Depois me tornei superintendente da escola bíblica. Depois me tornei coordenador regional da escola bíblica e vice-coordenador estadual da escola bíblica. Depois eu comecei a entender que era o meu ministério e fui ser professor do seminário teológico. Depois eu criei um curso de cura interior, que vão para 16 anos que ele existe. E hoje eu tenho uma clínica. E eu vi que meu ministério era mestre. E eu não canto mais no coral, eu não faço mais evangelismo como eu fazia. E agora me dedico ao ensino da palavra de Deus. Nós precisamos entender o que Deus tem para nós dentro do ministério, do trabalho ao qual nós fomos chamados, ao qual o Senhor Deus nos chamou e nos capacitou para podermos fazer a obra de Deus. E aqui no capítulo 25 de Mateus, versículo 14 em diante, fala sobre esses talentos que às vezes nós enterramos. Nós temos visitantes aqui que não são evangélicos, que ainda não professam Jesus como Salvador, não passou pelas águas, mas nós temos aqui muitas pessoas evangélicas, temos muitas aí pessoas na live, que são pessoas da igreja, que têm cargos na igreja, ou que frequentam a igreja, são dizimistas na igreja, estão arrolados no livro de hall de membros da igreja, mas muitas das vezes não estão dentro de um ministério, não estão sendo úteis para o Senhor, para servir o Senhor. E nós precisamos servir. Eu falei do eu falei de Deus,
Agora eu preciso falar do ministério, eu preciso falar principalmente para aqueles que se dizem crentes evangélicos, pertencentes a uma igreja. Nós precisamos servir o Senhor. Capítulo 25, versículo 14, diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e o ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos, né? E da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe os 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está servo, bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Versículo 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, diz o Senhor: entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Diz-lhes o seu senhor: bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é seu. Versículo 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabiais que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhe? Deixe então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhes, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Né? Então, ou seja, nós precisamos entender o chamado, o ministério de Deus nas nossas vidas, o que Deus tem para nós, para você que é um membro de uma igreja, você que é rolado no livro dos membros, você que participa da Santa Ceia, você que faz parte de alguma departamento da igreja ou não, e precisamos, em nome do Senhor Jesus, entender que nós somos chamados para servir ao Senhor. Eu me encontro hoje como ministério de mestre, desde 1992. Eu me encontro ali sempre buscando de Deus o meu ministério, aquilo que Deus me chamou. Podemos ver em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao versículo 15. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida de estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, e como enganaram fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o nosso Senhor Jesus. Então nós precisamos, irmãos, ver como a palavra nos orienta, que foi dado a nós os ministérios, foi dado a nós a capacidade de podermos realizar a vontade de Deus, o querer de Deus. Por isso que é importante nós buscarmos o nosso local diante de Jesus, porque Ele nos ama, Ele tem o melhor para nós. Irmãos, a história nos mostra as coisas. Talvez você é uma criança, talvez você é um jovem, talvez você não tenha muita idade, talvez você tenha muita idade, você pode procurar ver, pode ver a história da humanidade, aonde que ela está caminhando, irmãos. Como que era, como que passou, como é hoje e como vai ser. A Bíblia fala isso, irmãos. Eu era garoto e já falava-se em celular. A palavra de Deus já fala lá, um dos
sinais da volta de Cristo é esse, que as pessoas iam conversar entre os continentes sem ligação de fio, né? Ou seja, pela internet, né? Então, ou seja, lá atrás eu nem sonhava, sabia que era celular, né? Muitas coisas que a gente via no nosso tempo, né, pastor Toninho, quando crianças, quando adolescentes, a gente via e as coisas estão mudando, as coisas estão melhorando para poder enganar, né? Mas no fundo existe um porquê dessas melhoras para tirar de nós muitas coisas, mas porque este mundo jaz no maligno, esse mundo não nos pertence. Nós somos estrangeiros aqui e muitas pessoas estão brincando, muitas pessoas estão achando que não tem salvação, que não tem morte, que não tem Jesus, que não tem Deus, que não tem Espírito Santo, né? Que a igreja é uma religião, né? Que é um momento que você tem de devoção. Como eu vejo muitos lugares aí que fazem a oração do Pai Nosso, né? E vira as costas daquela oração e fala palavrão, e deseja o mal para o seu colega de trabalho, deseja o mal para a escola ali, dentro do futebol, né, falam Pai Nosso, e aí vão para o campo, né, ali machucam, ali roubam, né, aí faz uma falta e diz para o juiz que não foi falta, né, então, ou seja, como pode viver dois tipos de pessoas enganando-se a si mesmo. E ali também em Romanos 12, 4, 8 fala, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ele segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, usa com o dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Nós precisamos trabalhar, precisamos ser úteis, irmãos, em nome de Jesus. Você que está na live, você que está aí sentado no conforto da sua casa, o que tens na sua mão? Se abrir a sua mão, o que sairá dela de alguma coisa que você fez para o reino de Deus que está aqui? O que você fez? Você enterrou os seus talentos? Você sabe qual é o seu ministério? Sexta-feira retrasada fizemos um curso, um mini curso sobre dons e ministérios lá no prédio da minha clínica, e ali nós fizemos o curso, né? Tivemos ali alguns alunos e mostrei para eles, e não é a primeira vez que eu faço esse curso, esse mini curso, e a maioria das pessoas que eu tenho notícia não exercitam o ministério que saiu naquele dia fazendo um questionário. Irmãos, é muito triste isso. Como as pessoas são relapsas, como as pessoas são distantes. Você faz uma proposta de um culto doméstico, que é algo maravilhoso, porque eu tenho ouvido alguns testemunhos de quem honra o culto doméstico, e as outras pessoas que não têm essa visão, que não valorizam esta visão, né? Na minha igreja eu tenho relatórios, são duas pessoas, duas famílias que fazem. É muito triste isso, é muito triste isso. Como as pessoas estão relapsas, como as pessoas estão distantes, como as pessoas não seguem. É mais fácil seguir uma televisão, uma mídia, é mais fácil seguir uma reportagem, ficar nervoso, chateado, briguento. É mais fácil fazer coisas, aceitar coisas erradas do que aceitar as coisas que são de Deus. Não é do pastor Paulo Florindo, do pastor Arivaldo Gomes, não é de nós, não é do Marcão, que é o nosso líder de casais, mas é de Deus, é da palavra de Deus. E as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que são obras da gente. As pessoas acham que são coisas que nós criamos, que é coisa nossa. Como é triste. Como é triste a gente viver com isso. Essa madrugada tivemos a vigília e pouquíssimas pessoas. E normalmente, como há mais de 15 anos, se eu não estou enganado, o Toninho que é bom de data aí, há mais de 15 anos, as mesmas pessoas vêm. Vem um ou dois a mais ou menos, mas sempre são as mesmas pessoas. É triste, muito triste. As pessoas não valorizarem. Irmão, vai ser muito mais triste ainda quando soar as trombetas e essas pessoas ficarem. Muito triste. Vai ser muito triste. Aí sim,
vai lembrar de tudo que foi falado alguns anos atrás. Não tem mais jeito. Ou melhor, terá com muita dificuldade, sem igreja, sem Bíblia e sem Espírito Santo. Se com isso tudo aqui não conseguiu, vai conseguir sem isso? Tomara que consiga. É importante nós servirmos ao Senhor, nós termos essa visão de servirmos ao Senhor para podermos agradar o coração dele e possamos ser úteis para ele. Muitas pessoas não gostam das minhas mensagens em linhas gerais, porque são mensagens de esclarecimento e de exortação. E ninguém gosta de ser exortado, né? Ninguém gosta de puxar a orelha, né? Infelizmente, eu fui chamado para isso lá em Ezequiel capítulo 3, a comissão do profeta. Eu não sei fazer diferente disso, desde 85, né? Eu não sei fazer diferente disso, né? Então, é algo que a gente busca ser diferente, mas não consegue. Lucas 3, 23. E este mesmo Jesus estava com que começando os 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José e José de Eli, né? Então, ou seja, é isso mesmo, 3, 23, confere. O próprio Jesus estava começando ali o seu ministério. O próprio Jesus também teve o seu ministério para que pudesse ter condições de falar desse maravilhoso e poderoso, né? Poderoso Deus ao qual nós servimos. Nós precisamos buscar isso constantemente. Podemos ver também a palavra de Deus em Atos, né? Capítulo 1, versículo 20. Estamos no reta final da nossa palavra, para nós podermos entender justamente a necessidade de buscarmos as prioridades da nossa vida. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Ou seja, que nós não possamos perder a oportunidade de servirmos ao Senhor, de podermos estarmos na graça do Senhor e podermos fazer a vontade do Senhor diante da graça e da glória do Senhor Jesus, porque nós precisamos disso. Atos 20, 24 diz assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Nós precisamos disso, né, Mezinho? Precisamos dar frutos para o Senhor. Precisamos mostrar alguma coisa, como eu disse. Como que estão as minhas mãos? Como estão as minhas mãos? Como as minhas mãos estão ali promovendo a vontade de Deus? Como as minhas mãos estão ali fazendo a vontade do Senhor Jesus? Nós precisamos não deixarmos que isto venha fugir de nós. Que nós não possamos perder a oportunidade de servirmos ao Senhor conforme convém, conforme é da vontade dEle, conforme é do querer dEle para nossas vidas. E Colossenses 4,17 diz assim: e dizei a Agripa, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Né? Recebeste do Senhor o ministério para que o cumpras. Se você buscar, você vai conseguir achar qual é o seu chamado no trabalho do Senhor. Quem sabe é ação social, né? Levantar fundos para ajudar os necessitados. Essa igreja que eu fui ontem lá, tinha uma sala, né? Uma sala enorme, com uma quantidade enorme de cestas básicas que eles arrecadaram, né? Para poder distribuir. E tem uma pessoa que está à frente disso, né? Para poder distribuir. Então, como a gente pode fazer isso? Qual trabalho? Como diácono, diaconisa, né? Como nós temos a nossa igreja, que vai servir, né? Que coloca essa água gostosa, que eu vou até beber um pouquinho aqui, que cuida das nossas crianças, que ajuda na Santa Ceia, né? Então, temos que entender esse plano de Deus. E 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Cumpre o teu ministério. Irmãos, né? Precisamos entender esse valor maravilhoso que nós temos que ter dentro da vontade de Deus, dentro do querer de Deus. Nós precisamos raciocinarmos enquanto podemos, porque vai chegar um dia que nós não poderemos mais.
né? Não poderemos mais fazer aquilo que é vontade de Deus para nossas vidas, né? Aquele que realmente nós não entendemos a vontade de Deus, nós poderemos perder essa oportunidade linda e maravilhosa de servirmos ao Senhor e de podermos fazer a vontade do Senhor. Aqui em Jeremias 48:10 fala: maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulosamente, e mais maldito aquele que retém a sua espada do sangue, que faz a obra do Senhor fraudulosamente, relaxadamente. Não adianta só fazer, temos que fazer com qualidade, fazemos com amor, com dedicação. Ah, pastor, por isso que eu não faço, porque para mim fazer tem que fazer direito. E por que você não faz então? Não coloca isso como desculpa, né? Vamos fazer direito em nome de Jesus. E Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, a Bíblia fala que tudo que te vier às mãos, faça conforme as tuas forças. Porque para o além onde tu vais não há obra, nem dia e nem noite. Faça conforme as tuas forças. Essas forças eu entendo como sendo o seu ministério, como sendo o seu chamado. Aquilo que Deus tem para você e a condição que você tem. É isso que nós precisamos entender, né? Entender qual é o verdadeiro chamado que nós temos diante de Deus. Nós precisamos buscar isso. Existem várias maneiras. Existe uma historinha que eu já presenciei, né? De uma mulher que ficava lá no último banco e ela intercedia, ela clamava pelo pastor todos os cultos. E o que aconteceu? Ela faleceu e o pastor faleceu. E aí os dois se encontraram. É uma alusão, é uma historinha com E, né? Com a letra E, não com a letra H. E aí tinha-se duas coroas na mesa. Uma coroa grandona, bonita, com muitas pérolas, e uma coroa mais simples, menor, tinha pérolas também, mas uma coroa menor. E aí, quando o anjo chegou para colocar coroa, ele colocou a coroa grande na senhorinha de idade e colocou a coroa pequena no pastor. E aí o pastor estranhou e disse: mas por que disso? Por que eu não recebi a coroa grande? Porque eu sou o pastor dela. Por que isso não aconteceu comigo? É porque enquanto você agia em tudo que você falou aí, ela intercedia por você. Ela sustentava você em oração. Então não é tudo aquilo que aparece que será reconhecido pelo Senhor. É tudo aquilo que é feito de coração. Tudo aquilo que é feito de amor. Tudo aquilo que é feito com alegria no coração. Eu, humanamente, socialmente, tive o privilégio de poder estar aqui no altar, poder ser visto numa live e as pessoas me verem no mundo inteiro se quiser. Minha filha vai me ver lá, né, na Austrália. Ok, mas isso não muda nada diante de Deus. Não muda nada. O ego humano, eu apareci na televisão, apareci, né, nas mídias sociais, né, lá na Austrália, minha filha me viu pregando. Oh. Isso é um ego humano que é passageiro e não alimenta nada, né? Isso valor nenhum tem. O que tem valor é o que nós fazemos de coração. E eu tenho a minha consciência que eu prometi a Deus a servi-lo com amor e integridade. Eu faço isso com muito carinho em meu coração. Chego em casa esperando às 11 horas da noite, vou dormir quase perto de meia-noite, nos dias que eu estou atendendo na clínica. Acordo cedo no sábado para poder atender na clínica. Não faço por dinheiro, faço por amor. Faço porque eu sei da necessidade que as pessoas têm. Estou exercendo o meu ministério, porque eu não quero ser cobrado. Eu não quero ficar aqui no último dia. De maneira alguma eu quero ficar. Eu sei que vai acontecer isso, tenho certeza. Estou dizendo para vocês: ouve-me, ouve-me. Não demore a encontrar-se com Jesus. Não demore a estar no centro da vontade de Jesus. Que mais ainda, não demore a estar agradando o coração do Senhor. Porque agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos dos seus corações. Somos falhos, somos pequenos. Como disse, não é porque estou aqui, não é porque estou visível em cima de um altar que eu sou melhor do que vocês, do que qualquer pessoa. De maneira alguma. Quem sou eu? Pior serei de achar assim, porque a quem é muito é dado, muito será cobrado. E eu sei o quanto que eu sou cobrado em todas as esferas da minha vida e o quanto eu sofro
por aquilo que eu assumi ser diante de Deus. Porque você está incomodando a Satanás, que é o nosso adversário, que runge como leão, a quem possa tragar. Mas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E não darei trégua para ele, não darei brecha para ele. E conto com as suas orações em nome de Jesus. E peço e quero que em nome do Senhor Jesus, vocês possam ter entendido essa palavra nos seus corações. Possa buscar essa conclusão. Precisamos buscar incessantemente a graça de Deus para que possamos nos apresentar sem mácula e sem mancha no grande e glorioso dia da redenção.